Bom, olha, o Ministério do Trabalho, aliás, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que nos próximos dias o presidente Lula, foi ontem isso, né? Anunciou a medida provisória que institui o salário mínimo de 1.320 para este ano. Lula já havia dito que gostaria de assinar essa medida perto do feriado, foi o que aconteceu, né? Ontem, em rede nacional, ele anunciou, inclusive com a isenção de imposto de renda até R$ 5.000. Nós vamos conversar agora. Antes, vamos conferir a matéria, na sequência eu bato um papo maravilhoso aqui para vocês. Está na Constituição. É direito do trabalhador urbano e rural receber o salário mínimo, fixado em lei, com valor único para todo o país e que atenda a necessidades vitais básicas. E para tentar garantir isso, em 2011 foi criada a Lei de Valorização Real do Salário Mínimo. O texto incluía o cálculo para o reajuste anual, o valor em vigor, mais a inflação medida pelo INPC, mais o percentual de variação do PIB dos 2 anos anteriores. A soma resultava no novo valor. Equivale, equilibra e mantém uma valorização equivalente ou superior à inflação, o que com isso acaba não corroendo o salário da população de um modo geral. Para o governo federal, essa lei foi fundamental e garantiu um aumento real no salário mínimo de 76% entre os anos de 2003 e 2015. Um caminho que, de acordo com o governo, tirou o Brasil do mapa da fome. Mas nos últimos anos, segundo a equipe econômica, essa política foi interrompida e o trabalhador saiu no prejuízo. Na busca de recuperar um ganho real no salário mínimo, o governo decidiu, neste primeiro momento, reajustá-lo para R$ 1.320 por meio de medida provisória. Mas um novo projeto de lei será apresentado no Congresso Nacional, propondo o retorno da regra antiga, que atrelava o aumento do salário mínimo à inflação e ao PIB. Com isso, não só o empregado que vai receber esse valor consegue organizar a sua vida, como também para o empresariado como um todo, ele consegue programar e fazer o seu orçamento do que ele vai pagar e do que vai aumentar no salário dessa pessoa para o próximo ano. Além dos trabalhadores, o reajuste beneficia também aposentados, pessoas que recebem o seguro-desemprego e beneficiários de programas sociais, que recebem o pagamento segundo o valor do salário mínimo. E nós vamos conversar agora com o economista Ricardo Alágio para falar sobre essas mudanças. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Meu Norte. Obrigado pela participação. Obrigado. Feliz Dia do Trabalhador para o senhor, viu? Para você também, Yasco. Vocês trabalham bastante aí. É verdade. Eu espero que eu estou sendo ouvido. Eu tenho medo dessas transmissões online, porque eu tenho medo de não estar sendo bem ouvido, mas penso que sim, né? Não, está perfeito. Bom, a pergunta é, de fato, o que é que impacta na economia, no dia a dia, no tracionar do comércio, esses R$ 1.320? Na verdade é um complemento, né? O aumento do salário mínimo se deu da forma mais forte no dia 1º de janeiro, quando houve um aumento de 7, pouco%, pouco maior que a inflação, que era aquele aumento que estava lá na LOA, né? No projeto de orçamento do país, e que passou a funcionar a partir de janeiro. Então, nós já temos 4 meses no salário de 1.302. Ano passado, você se lembra, o ano passado todinho o salário mínimo foi de 1.202 e aumentou R$ 100 em janeiro. Porque também o governo que estava saindo era obrigado, digamos assim, a aumentar o salário mínimo conforme a inflação do ano passado. Ainda existe muita dúvida, né, como é que vai ser a nova formatação disso, incorporando ou não o crescimento do PIB passado. Então, isso impacta de forma forte no comércio, no geral, esse montante a mais? Olha, assim, eu não vou nem considerar os R$ 18 de hoje, eu vou considerar os 100 mais os 18, digamos assim, né? Os 118, na verdade, que esse vai ser o aumento do salário mínimo em relação aos 1.202 do ano passado. Eu acho que impacta sim, eu acho que R$ 100 é um aumento de, então, mais ou menos mais de 7%, quase 8%, um pouquinho maior. Nós vamos ter no final de tudo agora, no dia 1º de maio, nós vamos ter um aumento em torno de 2,40%, 2,50%, acima da inflação, que não era o esperado, porque, na verdade, a inflação no ano passado foi de 6%, a de 2021 foi um pouco maior,
né? Mas a inflação também foi caindo ao longo do ano passado, e aí só em dezembro se teve uma visão do que ia acontecer, né? E devido também às promessas políticas, o Lula resolveu, né, dizer, bem, então, 1.320 era o que eu queria. Na verdade, ele queria um pouco mais, né? Mas aí nós ainda estamos ainda no meio, né, da definição das regras fiscais, não está claro. Isso vai impactar algo em torno de 5 bilhões só para o governo federal, quer dizer, tem mais as empresas. Então, eu acho que, se por um lado impacta o governo, por outro lado joga as pessoas para o consumo. Agora, eu penso assim, temos que considerar não 18, temos que considerar uns 118. Isso sem dúvida, né? Claro, R$118 a mais, você pode fazer uma prestação de muitas coisas, até de uma moto. Pois é, justamente sobre isso. Eu acho que o impacto, geralmente, nessa cadeia produtiva é justamente esse. É o poder de consumo que aumenta, né? Isso, o poder de consumo aumentou, não há a menor dúvida, né? Embora só um pouco em cima da inflação, mas é claro que impacta e dá também uma espécie de confiança maior. A gente espera que essa política, a antiga política, onde havia um aumento maior, né, do salário mínimo em relação à inflação, considerando o PIB anterior, essa política volta, é isso que estão apontando no Congresso, já no final do ano, já estão falando de um salário de 1.398, quase 1.400 para o ano que vem, mas não sabemos ainda, tudo vai depender muito, Elcio, porque você sabe que as regras fiscais ainda não estão aprovadas pelo Congresso, não é isso? O governo, nesse momento, o governo não sabe nem de onde é que vão sair esses 5 bilhões, né? Que vai impactar as contas do governo, principalmente a Previdência, etc. Não sabemos bem direito ainda de onde vai sair esse dinheiro, e está se esperando essa definição imediata, ou mais rápido possível, do arcabouço fiscal. Eu penso que vai demorar um mês, mais ou menos, para poder saber de onde vai tirar o dinheiro. E, de qualquer forma, são 5 bilhões e dividido por ainda faltam 7 meses, é isso? Então, o governo vai gastar 7 bilhões amanhã, na verdade, claro que não, vai gastar o quê? Uns 700 milhões ou 800 milhões a partir do mês que vem. Então, isso aí eu acho que é solucionável, mas ainda tem que ter uma solução mais definitiva para o resto do ano. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente nesse feriado e trazer essa informação ao nosso telespectador. Mais uma vez, um bom dia. É sempre um prazer. Grande prazer estar com vocês. Obrigado e uma ótima semana, tá bom?